Oi pessoal, estamos saindo aqui, ó, Adair, da Tchau Adair, da ABC. Tô com o Aguinaldo aqui do meu lado, presidente do CONDEF, a Mari ali atrás. E a gente acabou de sair de uma reunião muito produtiva, fez parte também dela a Juliana, lá da Secretaria de Mobilidade da Prefeitura de Taubaté. E a gente veio aqui falar de uma série de pontos, fruto dos nossos estudos recentes, com relação ao caos do transporte coletivo no município de Taubaté. Tem um degrau aqui, Aguinaldo, vamos descer. Aê. E daqui a pouco tem um pra gente subir aqui. E mais um pra descer. Aê. E mais um. E foi, pronto. E aí a gente falou com clareza de todos os problemas que nós vemos vivenciando, que a população vem sentindo na pele, mas também tivemos a oportunidade de ouvir o lado da empresa, da prefeitura, a quem eu atribuo a maior responsabilidade, porque é a gestora do contrato, da concessão do serviço, né, repassa recursos públicos do município como subsídio para o transporte, para a passagem, e a gente veio então cobrar, né, esses resultados aí, porque o que nos importa é, acima de tudo, ver o serviço sendo prestado com qualidade para a nossa população. Dentre uma série de pontos, muitos pontos, foi uma reunião de quantas horas, Aguinaldo? 2 horas mais ou menos que a gente está aqui? 2 horas, uma reunião de 2 horas, mas entre muitos pontos. A gente começou falando da questão do CONDEF, da acessibilidade, é uma lei federal do ano de 2004, em que o país, né, através da lei federal, deu para que todas as cidades e estados, em 10 anos, pudessem organizar a sua frota para que fosse 100% acessível. Mas, apesar dos 10 anos, aqui no município de Taubaté, a ABC ainda não conseguiu cumprir isso. E aí há a intervenção da Defensoria Pública, Dr. Wagner Giron, por exemplo, um termo de ajuste de conduta entre empresa e prefeitura, para que ela pudesse adaptar essa frota. E até hoje, nós estamos no ano de 2018, 4 anos depois do prazo de 10 anos, a empresa não conseguiu. Mas de uma vez por todas, nós acreditamos e queremos acreditar, né, Aguinaldo, que até o final de abril, certo? No mês de abril, nós teremos, então, 25 novos ônibus operando na frota de Taubaté, que vão dar aí o percentual adequado e dentro da lei para garantir acessibilidade para a nossa população com deficiência no transporte coletivo. Esse foi o primeiro e um ponto importante da nossa reunião. Mas a gente também teve uma discussão com relação às linhas, aos horários, ao fato de ser caótico a questão do tempo, as mudanças, não ouvir a população, enfim, falamos tudo isso abertamente, claramente, falamos inclusive do monopólio, tratamos deles, fizemos uma discussão ampla do transporte coletivo no país, né, do cartel de ônibus, e eu falei com essas palavras que eu tô falando para vocês, certo, Mário? Certo, Aguinaldo? Isso mesmo. Falei lá pro Adair, que é o gestor, e na presença da Juliana, da Secretaria de Mobilidade, mas eles disseram pra gente, trouxeram toda uma visão do outro lado que a gente tem que ter, né, que as empresas de transporte coletivo em geral no nosso país não têm conseguido se manter, né, com relação ao preço fixado e à lucratividade que elas têm que ter, é a lógica de mercado capitalista, infelizmente é isso que acontece naturalmente. E aí falei da possibilidade de finalizarmos o monopólio, de chamar outra empresa. Aí nós temos as questões contratuais, de edital, né, ainda faltam 5, quase 6 anos para encerrar a concessão de 2008 da ABC, e depende da gestão da Prefeitura Municipal ter a vontade de criar a condição, então, de que a gente tenha mais uma empresa. Eles consideram o TCTAL, o transporte complementar, como uma segunda empresa no município de Taubaté. E também dele a gente tem discutido e apontou algumas questões aí, para que as linhas, então, sejam mais eficientes, levem a população com mais resultado, com mais qualidade, esperando menos tempo nos ônibus, os pontos de ônibus, para que a cidade possa oferecer isso com qualidade para as pessoas também, melhorias com relação ao aplicativo, e a gente sugeriu ainda um processo de avaliação do serviço, para ouvir mais as pessoas, certo? Isso foi um pouco do resumo, mas nós vamos documentar tudo isso e apresentar em breve para vocês o resultado dessa reunião, então, porque o que a gente quer ver mesmo é resultado. Então, falamos, conversamos, fizemos uma reunião, trouxemos o Aguinaldo, as pessoas competentes, apresentamos os dados, a legislação, e agora a gente solicitou deles um cronograma de ações, Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e ABC, para a gente enxergar aí num horizonte melhorias para o transporte para a população de Taubaté. Isso é um pouco do nosso resultado de hoje, então, em breve apresento mais para vocês e vamos acompanhando, seguimos fiscalizando. Muito obrigada, boa tarde.